Você sabia que um dos maiores princípios para se compreender a língua hebraica é saber extrair o shoresh de cada palavra? Mas o que afinal é shoresh? Shoresh é a raiz de cada palavra. Muitas vezes o hebraico parece se tornar difícil para as pessoas porque eles não conseguem extrair a raiz de cada palavra. Deixa eu te explicar. Quase todas as palavras em hebraico possuem uma raiz triconsonantal, ou seja, com 3 consoantes. Às vezes, a raiz pode vir somente com 2 consoantes e, em raros casos, com 4 consoantes. Exemplo, o verbo lichtov, escrever, tem na sua raiz chaf, taf, veit, que ao extrair essa raiz, você consegue conjugar, flexionar o verbo em todas as suas formas, alterando os tempos verbais, o gênero da frase e assim por diante. Algumas palavras no hebraico, de 2 letras, confundem as pessoas que acabam achando que é um shoresh, mas no fundo é uma preposição, e portanto o seu significado está na sua própria essência. Exemplo, et, o, el, para. Contudo, existem sim shoresh de 2 letras, como a raiz do verbo leavi, trazer, que é composto por uma raiz de 2 letras, beit e aleph. O lehakim, levantar, composto pelo shoresh kuf e mem. Agora, vou te dar um exemplo de uma palavra que exige um shoresh de 4 letras. Pirsum, divulgação. Essa palavra exige um shoresh de 4 letras. Pei, reish, samer, mem. Pois caso você utilizar somente 3, pei, reish, samer, a palavra terá outro sentido, como pedaço, parte, corte, podendo até significar pras, prêmio, em hebraico. Até aqui, estamos falando de gramática clássica da língua hebraica. Mas hoje, vou te mostrar a sabedoria da gramática hebraica indo para a esfera bíblica. A gramática que os sábios talmudistas que viveram há mais de 10 séculos atrás nos ensinam, como o famoso Rashi, comentarista clássico da Torá, dos maiores especialistas da língua hebraica. Na porção dessa semana que vamos ler na Torá no Shabat, Parashat Hayei Sarah, a Torá conta em Gênesis 24, o episódio da busca de Eliezer a uma mulher ideal para Isaac, filho de Abrão. Ao chegar no poço e ver que ela realiza os sinais, exatamente como ele havia pedido para Deus. Diz assim o versículo 21. Ve'haish mishtae la macharish ladat haitzliach Adonai darko imlo. E o homem, no caso Eliezer, estava mishtae de vê-la, calando-se para saber se Hashem havia bem sucedido o seu caminho ou não. Que verbo é esse mishtae? Veja que ele deixa um ar sombrio no versículo, porque fica claro que Eliezer não sabia se deu ou não deu certo. Saiba que nenhuma Bíblia traduzida poderia ter chego a alguma tradução para essa palavra mishtae se não fosse esse estudo que vou te revelar agora, de grandes especialistas da gramática hebraica que se aprofundam em achar o shoresh de cada palavra. Rashi diz que a raiz da palavra mishtae é shin, aleph, rei, que significa análise, meditar, com certo fascínio. O grande problema que Rashi vai ter que solucionar é que o shoresh, shin, aleph, rei, está sendo interrompido pela letra taf, mishtae. Será que se a raiz, estando interrompida, ela pode trazer o verdadeiro sentido da palavra? Rashi mesmo responde, nesse caso, sim, e prova que existem várias outras palavras que têm um shoresh interrompido, como mishtolel, de sholel, vaishtomem, de shomem. E por que isso acontece nessas palavras? Pois na gramática hebraica é um verbo reflexivo, ou seja, quando a ação remete à própria pessoa que está na frase, quando o verbo começa com a letra shin, obrigatoriamente ele pede a letra taf no meio, pois se não tiver o taf, ele não dá o efeito reflexivo da ação, que é o ato voltando ao sujeito da frase. Isso em hebraico é conhecido como lashon mitpael, um dos 7 pilares de conjugação verbal que existe na nossa gramática. Ao entender essa regra gramatical, é possível extrair a raiz da palavra mishtae, shin, aleph, rei, que é um verbo que remete a um estado de surpresa, espanto e ao mesmo tempo admiração. Consequentemente, te passa a sensação de dúvida que Eliezer estava naquele momento para descobrir se Deus ajudou ou não a ele. Essa é a sabedoria gramatical bíblica. Pode parecer difícil, mas não é. Pelo menos comigo, nunca vai ser difícil. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender hebraico raiz verdadeiro comigo, curta o post e digite aqui embaixo a palavra hebraico.